E aí, pessoas, beleza? Estamos aqui de novo com vocês no CAEP Interativo, trazendo para vocês mais algumas dicas agora para FUVEST. Gente, a prova da FUVEST não é um bicho de 7 cabeças, não é o portal do inferno. É só você saber de algumas coisinhas básicas. Por exemplo, pessoal da FUV, a FUV, né? Para nós assim, chegadinhos, tal, pá. Pessoal da FUV adora que você tenha conhecimentos básicos e saiba interrelacioná-los. Então é isso que eles curtem. Aí a gente vai falar para vocês algumas coisas rapidinhas, dessa vez eu prometo, tá? A respeito do que a FUVEST costuma pedir e do que provavelmente ela vai pedir agora para esse ano, certo? Para você ingressar lá na USP, Universidade de São Paulo, aí em 2013. Ah, tio, eu não vou prestar FUVEST. Não tem problema, mano. Assiste assim mesmo. Eu garanto que você vai gostar, beleza? E as informações que a gente vai dar vão servir para você para outros vestibulares também. Então, vamos lá. Vem comigo aqui. Bom, gente, primeira coisa, lembrando aí rapidinho na parte de citologia, certo? FUVEST gosta, e é uma aposta que a gente está fazendo, que você vai precisar saber um pouquinho disso daqui. Então, olha lá. A célula se compõe quimicamente falando de dois grupos de elementos, os inorgânicos e os orgânicos. Os orgânicos são aqueles produzidos pelos seres vivos. Os inorgânicos são aqueles encontrados abundantemente aí na natureza, fora dos seres vivos. Quais são os dois principais? A água e os sais minerais. Bom, o que você precisa saber sobre a água? Compõe aí de 60% a 70% num organismo vivo, tem múltiplas funções, como por exemplo, ela serve para lubrificar algumas coisas, né? Por exemplo, o seu cérebro, que você já está pensando besteira aí, foca na FUVEST, tá? A aguinha bonitinha serve aí como lubrificante do bolo alimentar enquanto você está deglutindo ele, certo? A água também preenche espaços dentro da célula, transporta substâncias dentro da célula e ajuda a manter a temperatura, não só no seu corpinho, né, como no meu corpinho lindo, sexy de barril, assim como também no ambiente, beleza? Bom, os sais minerais. Sempre tem uma porção deles aí que o pessoal pede, uma porção deles que aparece na FUVEST, mas você tem que lembrar dos principais. Quais são eles? Ferro, participa da formação da molécula de hemoglobina, portanto é importante para transportar oxigênio. Fosfato, participa da composição dos ossos, além de participar da formação da molécula de ATP, certo? Então fosfato, importante para transportar energia, você vai precisar aí para fazer suas coisinhas, inclusive usar muito no cérebro agora, beleza? Temos também o cálcio, que é um íon polivalente. Ele participa da formação dos ossos, ele participa do processo de coagulação do sangue e ele participa dos processos de contração muscular, que a gente também vai falar depois, beleza? Bom, com relação aos compostos orgânicos, ó, os carboidratos. Bom, esses fulaninhos aqui, ou hidratos de carbono, são principalmente responsáveis por você obter energia. Lembra, fica antenado, FUVEST gosta de atualidade. O que teve esse ano? Olimpíadas, lá em Londres. Então, Mano Brown, curte aqui, ó, carboidrato, energia. Há uma perguntinha, o que um atleta deveria comer antes de realizar a sua prova? Carboidrato, mano. Por quê? Dá energia, dá uma corridinha, né? Certo? Bom, outro aqui, ó. Os lipídios, função dos lipídios. Eles também dão energia, mas como reserva. Quer dizer que depois que você gasta carboidratos, aí você começa a queimar lipídios. O que mais que os lipídios fazem? Constituição do seu organismo, participam da formação das membranas biológicas, né? Além de dar a devida forma assim, a certos organismos, né? Então, importante por causa disso. Proteínas. Bom, as proteínas têm uma porção de funções, mas ó, músculo é constituído de proteína. Então, processo de contração muscular, certo? Dependendo das proteínas. Proteína também faz defesa do organismo na forma de anticorpos
Ou, ó, pode ser lá um teste bonitinho que você vai encontrar anticorpos, certo? Só que, se por um acaso, depois, lá na segunda fase, pedir para você responder anticorpos, não escreve anticorpos não, escreve imunoglobulinas. É verdade. O examinador, velho, a hora que ele lê imunoglobulinas na sua prova, ele vai ter um orgasmo mental. Ele vai te dar certo sem nem ler o resto da questão. É sério? Bom, então, as proteínas têm essas funções. E ainda transportam substâncias e mais algumas outras coisas. Mas o que é interessante para nós agora lembrar das proteínas? Defesa do organismo, contração muscular. Bom, os ácidos nucleicos. Ah, você não lembra não, mano? DNA 007, procura lá nos outros vídeos do CAEP que tem lá, tá? Função deles, controlar toda a célula. Depois você vê lá. E ó, uma coisinha aqui que aparece vez por outra na FUVEST são as vitaminas. Meu, o que você tem que saber delas? Primeiro, você tem que saber que você precisa em pouca quantidade. Segundo, você precisa saber que existem dois grupos de vitaminas, lipossolúveis e as hidrossolúveis. As hidrossolúveis você precisa repor constantemente no seu organismo. E as lipossolúveis vão ficando armazenadas, certo? Ah, mas como que eu vou saber quais são as hidrossolúveis e quais são as lipossolúveis? Meu, é só você perguntar, cadê? Pergunta lá, ó. Cadê as lipo? Vitamina K, vitamina A, vitamina D e vitamina E. Essas são as lipossolúveis. Essas são aquelas que se acumulam no seu organismo. Certinho? Outra coisinha. É bem provável que apareça aí para vocês o que cada parte da célula faz. Então a gente tem aqui um esqueminha, certo? Da célula. E você tem que associar as funções de cada uma das organelas. Então vamos lá, rapidinho, Kikutil. Rapidinho. Bom, toda a célula é volteada, envolta pela membrana plasmática ou plasmalema. Função dela, controlar quem entra e quem sai da célula. Permeabilidade seletiva, beleza? Entrou lá no citoplasma. Lá dentro do citoplasma nós vamos ter, por exemplo, na célula animal, os centríolos, que só aparecem na célula animal. Funções do centríolo: organizar as fibras do fuso durante o processo de divisão e organizar o centrosomo, que vai deixar o citoesqueleto redondinho. Função do citoesqueleto: dar forma para a célula, beleza? Vamos pegar outra organela. Olha aqui, ó, pequenininha ali, olha a coisinha linda. Ai, muito fugido do tio. O ribossomo, mano. Função do ribossomo: síntese de proteínas. O ribossomo nunca aparece sozinho no citoplasma. Ou ele está coladinho um ribossomo no outro, ou junto com uma outra organela, o retículo endoplasmático. Quando os dois estão juntos, a gente chama de ergastoplasma, ou retículo endoplasmático rugoso ou granular. Função do retículo endoplasmático: transportar substâncias. Junto com o ribossomo, transportar proteínas. Então eles sintetizam e transportam essas proteínas para algum lugar. Para onde essas proteínas vão? Ou para fora da célula, ou aqui, ó, para o responsável pela célula ir ao psiquiatra. É verdade, velho. Por que a célula vai ao psiquiatra? Porque ela tem complexo de Golgi. Lógico. Então o Golgi, esse fulaninho aqui, ele secreta proteínas, ele secreta e sintetiza carboidratos, ele controla todo o processo de secreção da célula e ainda produz uma outra organela, os lisossomos. Sabe? Aquele que antigamente chamava Crespo Éramos. Entendeu? Aí ele fez um alisamento mega hair. Ah, foi engraçado, vai. Então, ó, função dos lisossomos: digestão intracelular. Entra a partícula lá, bonitinho, certo? Dentro da célula, e ela vai ser digerida por ação das enzimas que tem dentro dos lisossomos. O que mais nós temos aqui? Ó, tem um outro retículo também. Tá vendo aqui esses tubinhos?
é o retículo endoplasmático liso. Função deles, síntese de lipídios e desintoxicação da célula. Sabe, naquele fim de semana, aquele último, antes de começar a maratona dos vestibulares, então, ou aquele que você vai ter depois para comemorar, né? Você vai dar aquela entortada no caneco, mano. Pois é, isso daqui, ó, é que vai ser responsável por desintoxicar você. É ele, principalmente lá no seu figo, sabe aqui, ó, figo do lado do estômago, arriba das tripas. Então, lá no figo, as células têm bastante desse, onde vão metabolizar o álcool. Você vai, vai com cuidado, mano, ó, pé no freio, tá ligado? Vai devagar. Além disso, nós ainda temos as mitocôndrias. Olha ela aqui. Função da mitocôndria, respiração celular. O que ela vai fazer? Pegar carboidrato, glicose, quebrar completamente e produzir uma grande quantidade de ATP, a moedinha transportadora de energia da célula, beleza? Tio, tem mais alguma coisa? Tem. Onde? Na célula vegetal. Na célula vegetal tem algumas diferenças. Primeiro, célula vegetal não tem centríolo, célula vegetal típica que a gente fala, certo? Segundo, tem o cloroplasto. Função do cloroplasto? Fotossíntese. Reação oposta da mitocôndria, são organelas complementares. Então, o que ele faz? Pega gás carbônico da atmosfera, água do solo, junta a bagaça com a luz, certo? E produz carboidrato. Então, ele produz combustível, mitocôndria queima combustível, beleza? Tem mais alguma? Tem. Olha aqui, ó, grandão, ó, o vacúolo de suco celular ou o vacúolo celular. O que ele faz? Armazena aquilo que a célula vegetal não vai precisar mais e, devido à sua alta concentração de sais, ele regula os processos osmóticos ou controle hídrico da célula vegetal, beleza? E a célula vegetal ainda tem a parede celular, feita de carboidrato, mas infelizmente não é um carboidrato que dá para você comer. Bom, você até come, mano, mas a gente não aproveita ele como carboidrato, como fonte de energia, entendeu? Beleza? Então, ó, não esquece, cloroplasto, parede celular de carboidrato, no caso aqui de celulose, e vacúolo celular, são características exclusivas da célula vegetal, beleza? Então, com isso em mente, a gente fica por aqui, até mais uma diquinha do CAEP para vocês, para enfrentar aí a FUVEST. Tamo junto, mano!